Seja muito bem-vindo a mais um treinamento e agora você deixa de ser apenas operador, operadora de computador para ser um projetista, para ser uma projetista de banco de dados. No decorrer desse curso você vai entender. Agora você não é só mais operador. Operador é aquele que usa planilhas de cálculo, processadores de texto, sabe salvar os arquivos no computador. De agora em diante, você é projetista de banco de dados. É programador? Ainda não. Mas como projetista, você consegue desenvolver ferramentas úteis para qualquer tipo de negócio. Me acompanhe nesse treinamento e você vai me entender. Bom, primeiro de tudo, deixa eu explicar o que é o Microsoft Access. O Access, esse programa que a gente vai trabalhar a partir de agora, ele é um sistema gerenciador de banco de dados. O que vem a ser um banco de dados? Para você que já conhece o Excel, vai ser fácil de entender. Aqui, veja só, uma introdução completa ao Microsoft Access. Vamos aprender sobre tabelas, consultas, formulários, relatórios, macros e módulos. Bom, primeiro de tudo, um banco de dados. Eu usei aqui um exemplo de uma biblioteca. Imagina você chegar lá numa biblioteca, você vai emprestar um livro. Acredite, ainda tem pessoas que leem. Graças a bom Deus, o mundo está salvo. Tem gente que lê. Você lê, né? Por favor, fala para mim que você lê. Se não, dá tempo. Começa. Eu quero um livro de um autor chamado Machado de Assis. Chega numa biblioteca, tem 10 mil livros lá. Então, se eu não tiver um sistema que diga para mim em que prateleira, que número que está esse livro, vai demorar muito para eu achar. Que categoria que ele está? Ele está na ficção, romance, drama, suspense? Então, um banco de dados é para organizar o nosso dia a dia. Imagina você indo fazer compras numa loja comprando a prazo. Teu cadastro tem que estar num banco de dados. As compras que você fez também. As parcelas que você pagou, as parcelas que faltam pagar. Então, o mundo precisa de banco de dados para organizar a vida. Fábio, a gente já não pode usar o Excel para isso? Sem dúvida, o Excel também é usado como banco de dados, mas o Excel é mais usado para planilha de cálculo. O banco de dados ele tem outras ferramentas que o Excel não tem. Então, para você que já veio do Excel, vai ser muito tranquilo entender o conceito do banco de dados. E aqui, é um conjunto, vou ler essa definição junto com você. O que é um banco de dados? Conjunto organizado de dados armazenado para fácil acesso, gerenciamento, permitindo consulta, atualização de informação de forma eficiente. E aqui o exemplo que eu falei para você da biblioteca, tipo um catálogo de livros. Muito bem, mas o que vem a ser uma tabela? Bom, sabe Excel? Onde cada coluna você tem as letras A, B, C e as linhas todas numeradas. No Access é diferente. Cada coluna seria um campo. Então o que você vai ter? Imagina assim, uma tabela onde tenha 4 informações. Nome, endereço, cidade e estado. 4 informações. A primeira coluna seria do nome, a segunda do endereço, a terceira da cidade e a quarta do estado. Então, essas 4 colunas só recebem essas informações. Imagina uma quinta coluna que receba data de nascimento. Se você for lá e escrever qualquer outra coisa, o Excel aceita, o Access não. Você pode criar certas rotinas que ele só aceita um tipo de dados. Numa coluna que seja, por exemplo, controle de caixa, data, descrição, entrada, saída, 4 campos de novo. Então, campos são as informações específicas que você quer armazenar. Data, só recebe data e data válida. Por exemplo, mês 15 do dia 37. Não pode, não existe mês 15, não existe dia 37. Então, num sistema de banco de dados, você tem mais critérios, você pode colocar mais regras que vão fazer com que seu banco de dados sempre seja perfeito, sempre seja o mais perfeito possível. Bom, tabela é onde a gente realmente armazena informações. Voltando aqui, vamos ver a próxima informação. Então, tabela é o principal objeto de um banco de dados. Consultas. Consultas nada mais são do que perguntas feitas para essa tabela. Vamos usar a nossa cidade como exemplo. Nós temos Alto da Glória, Campo Belo, nós temos Centro, nós temos Novo Horizonte, Vitória 1, 2 e 3, temos Guarani, Pensamento, Canjarana, enfim, vários. Tem várias localidades, vários bairros, vários endereços aí.
Talvez na sua consulta você queira saber só e somente só os clientes que são do Guarani, só e somente só os clientes que são do centro. Então, numa tabela você armazena toda a informação, todos os clientes de Mamborê. Na consulta, você separa quais clientes são de Mamborê que começam com a letra A, quais são clientes da cidade Mamborê, mas do bairro Alto da Glória. Então, a consulta, ela executa perguntas. Ela praticamente você pode associar que a consulta é uma pergunta gravada. Ela realmente não armazena dados. A consulta ela vai no banco de dados, ela vai na tabela e traz as informações. Exemplo, os aniversariantes do mês. Eu já tenho todos os dados cadastrados na tabela. Então, numa consulta de aniversariantes do mês, eu poderia pedir: olha, estamos no mês X e eu quero todos que nasceram nesse mês. E ele vai trazer essa consulta para você. O que nos leva ao próximo assunto. Eu preciso interagir com essas informações. Nada melhor do que um formulário. O formulário vai ser uma apresentação bonita para a tabela, porque a tabela ela vai ser exatamente aquilo que você já vê no Excel. Linhas e colunas, um embaixo do outro. Num formulário você personaliza, você pode colocar controles, como caixas de listagem, botões de comando, você pode colocar gráficos. Então o formulário ele fica muito mais rico e muito mais fácil de trabalhar do que numa tabela. Você pode até colocar botões como adicionar registro, excluir registro, pesquisar registros. Então o formulário, literalmente, em poucas palavras, formulário é a cara bonita da tabela. Dizia minha avó que quem tem cara é cavalo. Mas acredite, o formulário tem cara também. Mas quando te perguntarem, fala que ele tem um layout. Layout é a palavra mais adequada para você falar sobre o formulário. Layout é o jeitão, é a aparência. Bom, seguindo. Relatórios. Eu posso precisar desse material impresso. Eu posso precisar desse material em PDF para eu mandar por e-mail, mandar por WhatsApp, por meios de comunicação digital. Então, o relatório é a melhor ferramenta. Enquanto a tabela, ela armazena informações. A consulta faz perguntas para essa tabela. O formulário é uma aparência gerenciável, bonita e prática na tela. O relatório é a parte impressa do projeto. Agora veja, imagina que na sua rotina de trabalho, toda vez que você liga o seu computador no seu ambiente de trabalho, você tem que saber, puxa, quais são os clientes que têm conta para pagar hoje? Então você teria que ir lá no sistema, ir lá nas contas a receber, tirar o relatório das contas que são para receber hoje, ou contas a pagar. O que você pode fazer? O Access apresenta um recurso chamado macros. Macros são comandos gravados para executar automaticamente num determinado momento. Então você já poderia programar que toda vez que você abre o aplicativo, o sistema que você está criando, para que ele já abra um relatório das cobranças do dia, das contas a pagar, dos aniversariantes do mês. Se você quiser que isso já vá para a impressora, que essa macro já abra e imprima para você. Se você quiser que isso já abre lá o banco de dados de cliente e envie uma cobrança via e-mail para cada um deles, você cria uma macro para isso. Isso é automatização, vai reduzir muito a sua tarefa manual. Então a ideia é que o Access ele é um programa muito mais completo, literalmente é um programa para fazer programas, sistemas para empresas ou particulares também. Vamos lá? Seguindo. Fabi, e você falou lá no começo que eu vou ser projetista depois do Access. Fato. E o próximo passo, depois de ser um projetista de software, é ser um programador. Então, nesse curso, eu vou apresentar um pouco de programação para você. Vai ser um pouco da linguagem Visual Basic for Applications, que é a linguagem VBA. E nós vamos conseguir automatizar algumas coisas aqui também. Para essa primeira aula, só resumindo o que eu falei para você até aqui, é mais uma apresentação de como que o Access funciona, mas na teoria, primeiro de tudo, ele é totalmente diferente de tudo que você viu até aqui. E no decorrer do uso dele, você vai perceber isso. O que eu preciso então saber do Access? Tabela, consulta, formulário. É aqui que você vai ter a base de dados, é aqui que você vai filtrar informação e vai ter uma interface amigável. Interface é aquela cara do cavalo, é a cara do programa. Eu quero que meu controle de caixa tenha um registro por linha, mas quando eu clicar no botão, abra uma tela de resumo. Ou quando eu estiver atendendo a um cliente, eu quero criar
um aplicativo chamado CRM, que eu vou clicar e vai ter todo o histórico de atendimento daquele cliente para eu dar seguimento. Então, a interface é você que determina como que vai ser. Relatórios, parte impressa, macro, automação. Você vai automatizar alguns recursos para que você não tenha que fazer. Você pede para o Access fazer para você. E a parte de programação, que você também vai ver um pouquinho nesse treinamento. Agora, se a gente ficar só na teoria, meu amigo, minha amiga, não vai dar certo. Eu preciso que você coloque a mão na massa. E aqui, por que usar o Access? Fábio, o Excel já não armazena dados, o Word já não posso fazer tabelas e cadastrar coisas, tá? Pode, mas não é a melhor ferramenta que existe. No pacote Microsoft, o Word é para texto, o Excel para cálculo e o Access é gerenciamento de banco de dados. Pensa comigo, quantas vezes um cliente pode comprar na sua empresa? Quantas ele quiser, quantas ele puder. Então você precisa armazenar um certo número de quantidade de informação e ter acesso à informação rapidamente. A pessoa liga para você, vou dar um exemplo aqui da escola, pessoas que fizeram o curso em 2001, em 99, de vez em quando ligam pedindo a segunda via do certificado. Em segundos eu consigo localizar o registro e fornecer a segunda via do certificado. Por quê? Está no banco de dados. E se eu tivesse isso num papel arquivado num armário e tivesse que procurar um registro de mais de 20 anos atrás? Ia demorar muito. Então a ideia é praticidade, velocidade e você entregar um trabalho com eficiência. Agora, sem prática, não tem como dar certo. E a primeira dica, até deixei essa tela aqui para a gente falar sobre isso, defina a estrutura do que você vai criar primeiro. A gente vai fazer isso passo a passo. Nesse primeiro vídeo vai ser uma apresentação geral. Então não se preocupe se você ficar com algumas dúvidas. E acredite, é normal ter muitas dúvidas no começo. Mas acho que você já pegou a ideia geral. Deixa eu só voltar nas dicas aqui. O banco de dados começa pela tabela. Uma tabela composta de campos. Então eu vou fazer uma tabela simples aqui e um sistema que vou pedir para que ao final desse vídeo, você faça na prática essa tabela. Você está recebendo um material e eu preciso que você escreva a próprio punho as respostas que você viu nesse vídeo aqui. Tudo bem? Então, seguindo, comece pelas tabelas, configure os campos corretamente desde o início. Use consultas, formulários e macros. Seguindo, agora é a hora de prática. Então, agora a gente vai fazer tudo que foi falado. Como assim, tudo que foi falado? Deixa eu ficar aqui no cantinho. Deixa eu só verificar aqui. Deixa eu ativar a captura da minha tela. Muito bem. Bom, primeira coisa, para abrir o Access e iniciar, começa a escrever Access, que agora a gente vai para a prática. Quando você abre o Microsoft Access, aparece já os últimos trabalhos feitos. E aqui, se você vai trabalhar em cima de algum modelo ou de um banco de dados em branco. Nós vamos começar um banco de dados em branco. Olha que interessante, a primeira diferença que eu já vejo no Access é isso. No Word eu faço o texto e salvo. No Excel eu faço a planilha de cálculo e salvo. No Access eu salvo, aí que eu vou fazer alguma coisa. Então eu vou colocar aqui, aplicativo de exemplo. Salvar onde? Nessa pastinha aqui você pode escolher onde você vai salvar. Recomendo salvar na pasta, vamos salvar na sua pasta também, mas nesse exato momento, para essa aula, eu vou pedir para você salvar na pasta documentos. Então você vai escrever assim, aplicativo de exemplo do... Eu vou escrever Fábio, você vai escrever o seu nome. Combinado? Então, aplicativo de exemplo do Fábio, e aí você escreve o seu nome. Salva na pasta documentos e pode criar. A primeira coisa que eu vejo quando o Microsoft Access abre é que a interface dele é muito parecida com a dos outros programas da Microsoft, do pacote Microsoft. Ele tem as abas aqui em cima, mas ele tem um menu arquivo aqui, tá vendo? Bom, aí, olha o que apareceu aqui. A primeira coisa que ele veio foi criar e ele já está com uma tabela de exemplo chamada tabela 1. Essa tabela 1, por padrão, toda vez que você começar um novo projeto, é isso que ele vai fazer. Ele vai trazer essa tabela para você já começar o seu trabalho.
Nossa tabela aqui, nós vamos fazer o seguinte, eu vou com o botão direito e vou fechar e vamos criar do zero. Aqui eu tenho tabela, tabela design, listas do SharePoint, que seriam conteúdos que você pode armazenar num servidor da Microsoft na internet. Aqui, por enquanto, nós vamos trabalhar com banco de dados local, que vai funcionar nesse computador. Então, eu vou clicar aqui em tabela. E aí ele apareceu isso. Ó, código. Tá, mas e o que é isso aqui, Fábio? Ó, eu tenho o modo design e o modo de exibição de folha de dados. Nesse caso aqui, eu vou no modo design e ele já pede para eu salvar a tabela. Nós vamos criar um prefixo, ó, TBL, só para lembrar que é a tabela, e essa vai ser uma tabela de clientes. Pronto. Agora, vou voltar aqui no modo de edição. Ó, modo design, ele vai mostrar os campos para mim, e no modo de exibição de folha de dados, ele fica dessa maneira. Eu vou voltar para o modo design, e aqui eu vou colocar as informações que eu quero. Eu quero o nome, eu quero endereço, eu quero cidade, endereço, cidade, estado e data de nascimento. Muito bem. Ok, aqui eu fiz a primeira etapa, que é a definição dos campos que vamos precisar. Certo. Fez a definição, agora vamos salvar. Muito bem. Agora eu vou fechar essa tabela aqui e vou clicar 2 vezes nela. Percebeu esse código aqui? Já veio por padrão. Não se preocupe, nossa segunda aula vai ser só sobre tabela. Vamos lá. Nome, texto curto, endereço, texto curto. Essas informações aqui, é aqui que vem a vantagem de se usar o Microsoft Access. Eu vou fazer um lançamento errado. Nome. Vou colocar aqui, ó, fulano de tal. Rua número 1. Ou rua 2. Qualquer rua. Cidade. Mamborê. Estado. Paraná. Data de nascimento. 11/12/2012. Certo. Muito bem. Ou vamos colocar aqui, ó, 11 de dezembro. Olha que situação. De 2012. Aqui eu coloquei texto, e aqui podia ser data e hora. Paraná está inteiro, podia ser só 2 caracteres. A cidade de Mamborê, se a sua empresa é em Mamborê, 90% dos clientes da sua empresa serão de Mamborê. Opa, você viu? Eu preenchi os dados de um cliente e não salvei. Não tem problema, você está usando o Access. Quando você muda de um campo para outro, por exemplo, fulano de tal dos Santos, ó, acrescentei mais uma informação aqui. Certo, cliquei aqui na linha de baixo, já salvou. Só fechar. Então, quando... vamos ver se o do Santos está lá. Peraí. Aqui, ó. Clicou, abriu, igual no Excel. Olha o Santos ali. Muito bem. Agora, veja, eu vou selecionar aqui tudo. Vou dar 2 cliques para ele ajustar as colunas. Vou fechar e ele vai pedir se eu vou salvar. Mas olha o que ele está pedindo para salvar. Deseja salvar as alterações feitas no layout da tabela? Sim, ele não está perguntando se eu vou salvar os dados. Agora vamos fazer um ajuste. Eu queria que data de nascimento não recebesse texto. Aqui é para receber somente data. Estado é texto? É, mas podia ser só 2 caracteres, não 255. Nome, aqui embaixo, quando eu seleciono um campo lá em cima, aqui embaixo aparece todas as características desse campo, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Então, o que eu vou fazer? Eu mudei 2, eu mudei aqui estado para 2 caracteres e data de nascimento para data e hora. Vamos ter um problema, vamos verificar? O tamanho de um dos campos foi alterado para um tamanho menor. Se houver perda de dados, as regras de validação poderão ser violadas. Continua assim mesmo? Continua. E sim, vamos perder um registro. Ó, estado, PA. Por quê? Porque agora ele só aceita 2 letras. Data de nascimento. Então vamos colocar aqui 11 de dezembro de 2012. Enter. Olha, aceitou. Mas ele deixou como? No formato de data e hora. Agora, se eu colocar aqui
11 de dezembro, que foi quando ele nasceu. Vou dar um Enter. E ele falou, ô Fábio, você tá maluco? O que você colocou aí? Ó, o valor digitado não corresponde à data e hora. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou selecionar num campo do tipo data. Então veja que quando você cria a tabela, você pode criar também alguns recursos. Vamos fazer mais uma aqui. Beltrano, cadastrar mais um. Beltrano, rua 3, também mora em Mamborê, também é no estado do Paraná e 23111971. Não aceitou. Por quê? Porque data precisa ter os separadores. Então, já que precisa ter os separadores, o que eu vou fazer? Botão direito, vamos aqui, botão direito, modo design. Então, aqui a data já tem uma máscara com 2 números, barra 2 números, barra 4 números. A pessoa será obrigada a digitar 2 números para dia, 2 números para mês e 2 números para ano. E a barrinha já sai automático. Repara, ó, eu não digitei a barrinha, vou pôr o número 1 aqui e deixar repetir. Preencheu. É isso. Então, com isso, você agiliza o processo de digitação. Beleza? Feita a tabela. Então é isso. Temos a tabela. Vamos criar agora uma consulta. Nós vamos fazer o seguinte. Para essa primeira aula, eu vou usar o assistente de consulta, consulta simples, onde eu quero só o nome e a data de nascimento. E aí aqui eu vou chamar de aniversariantes do mês. Pronto, aí está. Eu tenho esse e esse, só que nenhum deles está fazendo aniversário. Então, botão direito, modo design, data de nascimento. Qual vai ser o critério? Qualquer dia, barra, que mês que nós estamos? Esse vídeo está sendo gravado no mês 6, então vou colocar barra 6 asterisco. Pronto. Vou executar, nenhum aniversariante. Então veja, neste mês nós não temos aniversariantes. Vamos trocar a data de alguém aqui? A data do fulano será 11/6/2012. Tudo bem? Vamos abrir aqui. Pronto, ele já automaticamente, daqui ele mostrou todos os registros e aqui, essa consulta, mostrou apenas quem estava fazendo aniversário. Fábio, a parte bonita, a interface, como fazer? Simples assim, seleciona a tabela, nós vamos aqui em assistente de formulário, vamos passar todos os campos, eu quero os campos um do lado do outro, não se preocupe, essa aqui é só uma apresentação, vamos chamar isso de cadastro de clientes e vamos ver o que nós temos. Nós temos uma interface muito mais profissional. Repara, aqui embaixo eu tenho botões de navegação que vão permitir que eu coloque informações por aqui. Vamos cadastrar mais uma pessoa aqui. Ciclano de tal, essa família é muito conhecida. Rua da casa desta pessoa. Claro que aí você vai colocar as informações verdadeiras. Mamborê, Paraná, data de nascimento, dia 1 do mês. Volta, peraí. Acredito que o meu numlock não estava mesmo. 01 06 2000, está cadastrado. Vamos seguir. Acabou cadastrando uma pessoa aqui na linha 4. Mas vamos verificar aqui, ó. É verdade, eu coloquei ali sem querer, querendo, eu digitei o número 6. Vamos cadastrar mais alguém. Ali eu vou colocar eu mesmo. Fábio, Rua Edgar, Espírito Santo Souza, Mamborê, Paraná, 23/11/1971. Ahá! Cadastrado. Pronto. Fechou. Vamos ver os aniversariantes? Agora temos 2. O fulano e o ciclano. E aqui? O cadastro. Então veja, temos a tabela, que armazena todos os dados. Temos a consulta, que separa as informações. Temos o cadastro de clientes. Vamos fazer um relatório. Criar relatório. E está pronto. Está feito. Vamos visualizar o modo de impressão.
Ó, é assim que ele iria para a impressora. Então, vamos mudar para o modo paisagem. E assim ele mandaria esse relatório para a impressora. A macro e módulo nós vamos ver mais para frente. Então, nessa primeira apresentação, o que eu preciso que você faça? Crie a tabela de clientes, cadastre alguns clientes e na próxima aula nós já vamos começar um projeto que nesse projeto a gente vai até o final do curso acrescentando novas ferramentas e conhecendo novos recursos do Microsoft Access. Seja muito bem-vindo a essa nova etapa da sua vida profissional como profissional de informática, como projetista de sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. Te vejo na próxima aula. Responda as perguntas do seu material.